Aqui nós temos um modelo de prescrição. Então, esse aqui é um modelo mais básico, pode ser tanto uma prescrição de um oftalmo, pode ser uma prescrição aqui de um optometrista, pode ser uma prescrição do profissional em si, independente de qual dos dois. Essa aqui leva anotações básicas da prescrição, identificando quais são os olhos, né, olho direito e olho esquerdo, identificando qual a metropia, aqui dentro a metropia, o eixo e a adição. Aqui, perto ou para ambos os, perto e longe também. Medidas aqui já é algo mais aprofundado que nós abordaremos em uma outra possibilidade aí para falar a respeito de medidas e também de altura da prescrição, tá? Observação não vou ter nenhuma, não vou colocar nenhuma, porque não se trata agora desse item na abordagem. Vamos levar aqui em consideração uma prescrição mais dois esférico, uma adição aqui de mais 3, e no olho esquerdo nós vamos levar em consideração um mais 2 também, com menos 0,50 por 0,25, que eu já abordo também algo interessante para falar com vocês. Eixo a 0, e uma adição de mais 3 também, para ficar mais fácil aí de nós interpretarmos aí esse resultado. O fato é que na prescrição nós já sabemos, né? Já estudamos, vocês viram, e quem ainda não viu pode voltar aí nos vídeos e estudar um pouquinho. Aqui nós temos a identificação de uma ametropia, que no caso nós temos uma hipermetropia, com um poder dióptrico de mais 2. Aqui nós temos uma hipermetropia também, porém combinada com um astigmatismo. Então nós temos aqui um astigmatismo combinado, aqui uma lente combinada neste caso. Não vou entrar aqui no mérito de classificação de ametropias, classificação de astigmatismo, porque também tem um tópico específico para isso. O foco agora é a adição. O eixo. O eixo aqui, 180 e 0, nós sabemos que é o mesmo, pode ser identificado também na matéria referente à classificação e às regras de Tabo. Então tem aí, se vocês procurarem na lista, tem algum vídeo falando a respeito disso, da classificação de Tabo, onde vai dividir o eixo em graus de 0 a 180, de 0 a 180, considerando que 0 e 180 é a mesma coisa, tá? Então pode ser que alguns equipamentos, principalmente alguns autorrefratores, eles entendam e imprimam o 0, e nós sabemos que 0 e 180 é a mesma posição se vocês forem classificar e interpretar como Tabo. Também é objeto de estudo de um outro módulo, de outra matéria, tá? Aqui especificamente nós vamos cuidar da adição. O que seria a adição? Qual é o fim da adição? Qual é a necessidade? Por que nós temos que trabalhar com a adição? A adição é uma forma encontrada para possibilitar a abreviação da correção da presbiopia. Então, nós sabemos que a adição ela vai corrigir o quê? Ela vai corrigir a presbiopia, que é aquela dificuldade que vai nascendo de acordo com o passar dos anos, né? Quando você vai atingindo uma idade um pouco mais avançada, em que acontece a perda da flexibilidade. A perda da flexibilidade do cristalino, tá? Então, isso acaba interferindo no poder, no processo de acomodação do olho, tá? Então, aqui ele interfere na acomodação do sistema visual, mais especificamente do cristalino. E isso faz com que haja necessidade de de um auxílio, de uma ajuda, de uma compensação que é feita com a adição. Então, a adição ela vai servir para quê? Ela vai servir para compensar a dificuldade refrativa
causada com o passar dos anos, né, com o envelhecimento do sistema visual do olho, fisiologicamente da pessoa, e que vai herdar aí essa dificuldade na acomodação para perto. A adição é uma medida que vai trabalhar sempre em conjunto com a prescrição de longe, tá? Então, a adição ela vai estar sempre ligada com a prescrição de longe. Vamos entender assim, uma pessoa ela vai enxergar para longe, nesse caso aqui a pessoa enxerga para longe, e vai também ter a necessidade de uma adição. Então, é como se estivesse combinando longe e perto em uma só lente. Então, a lente vai estar corrigindo longe e perto. Porém, a representação dessa adição, ela acontece somente aqui utilizando a abreviação aqui de ADD, ou adição escrita, mais 3. E ela está totalmente ligada com distância focal. Então, nesse caso, uma adição, quando ela é prescrita, ela está querendo corrigir, não seria corrigir a palavra, porque ela não vai corrigir, ela vai auxiliar na melhora da acuidade visual. Na melhora da acuidade visual para perto. Junto com quem? Junto com a prescrição de longe. Então, nesse caso, nós teremos aqui uma melhora na acuidade visual para perto, utilizando a adição mais a prescrição de longe. E como que eu sei qual que é essa distância? Essa distância vai ser trabalhada de acordo com a necessidade do cliente. Geralmente, essa adição ela vem combinada com a idade. Então, ela vem combinada com a idade. Depois aí, no módulo avançado, tem uma fórmula específica, mas vocês podem também identificar uma tabela de adição na internet, tá? Que lá tem as informações certinho, depois eu posso até colocar aqui. Provavelmente nós vamos ver isso em outro módulo, parte de refração também, mas aqui nesse caso específico existe uma tabela de adição que alguns profissionais utilizam. Só que isso é fisiológico. Tá? E por ser fisiológico, isso tem variação. Então, não é somente utilizar uma tabela, existe uma fórmula ótica, que vai trabalhar essa dificuldade de um jeito que possa auxiliar nessa melhora da acuidade visual. No conceito adição, no tema adição, nós temos uma pergunta muito interessante que nasce no balcão das lojas, quando o cliente pergunta para nós qual que é o grau que ele tem para perto, ou qual que é o grau que ele tem para longe. Tá? Então, são perguntas interessantes, importantes, que o técnico, ou o balconista, ou então a pessoa que está fazendo atendimento, ela precisa entender, ela precisa saber. Tá? Nesse caso específico, como está aqui, nesse caso eu vou transpor ela para cá, olha, mais 2 com adição de 3. Então, a pessoa vai perguntar para mim, qual é a graduação, qual é o meu grau, né, basicamente aqui, qual é o grau que eu tenho? Vou colocar isso em parênteses, porque para nós não existe grau, são dioptrias, né? Qual é o grau? Nós temos que entender que, por ser uma adição, para longe, ele vai continuar com a dioptria prescrita para ele, mais 2, e para perto, ele vai ter mais 5, tá? Então, a prescrição correta nesse caso, para perto, seria mais 5, tá? Então, mais 2 com adição de 3, eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses valores aqui, tá? E vou ter o resultado da minha adição, tá bom? É só considerar assim, olho direito mais 2, o olho esquerdo, a adição de 3, isso levando em consideração que eu estou falando do esférico, tá? Eu falando do esférico,
do olho direito mais 2 e adição de 3. A prescrição dele para longe vai ser o mais 2 e para perto eu vou ter o resultado de mais 5. Então, essa dioptria dele para perto, mais 2 com adição de 3, ele vai para 5 dioptrias. Então, é a mesma coisa que ou então é a mesma coisa do profissional, do optometrista prescrever para ele longe, ou do profissional em si. Não vou falar bem de uma profissão, não vou falar só de uma profissão. Quando eu me referir aqui à prescrição, vai ser tanto do oftalmo quanto do optometrista, tá? Eu vou chamar de profissional. Pronto. Então, vai tanto que o profissional ele pode prescrever olho direito mais 2, adição de 3, tá? Ou ele pode prescrever também o olho direito mais 2 para longe e mais 5 para perto aqui, mais 5. Tanto um quanto o outro, as duas formas, eles vão significar a mesma coisa, tá? Ele está falando de uma dioptria aqui para longe, mais 2, e ele está falando aqui de uma dioptria já somada à adição. Esse valor aqui, eu posso separar aqui em um óculos, tá? E esse outro resultado também pode ser a mesma coisa, é a mesma prescrição, ok? Diferente do que vai acontecer neste outro exemplo aqui. Eu vou limpar isso aqui e utilizar só a observação aqui dessa outra dioptria, tá? Não era para limpar tudo. Deixa eu pegar aqui, vou limpar aqui e levar em consideração só o valor dessa outra dioptria. Então aqui nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com a outra possibilidade. Nós vamos trabalhar com a possibilidade de mais 2 e 0,25 com adição de 3. Então, pessoal, se ele prescreve mais 2, se ele prescrever essa informação toda, está correto. Nós, como profissionais, vocês como profissionais de ótica, vocês como balcão, ou vocês como optometristas, nós, da profissão em si, nós temos a obrigação de interpretar esse resultado e saber interpretar esse resultado, tá? No caso aqui, o que nós temos? Nós temos o mais 2, a adição, nós já sabemos que eu somo o esférico daqui, vou colocar essa cor, eu somo o esférico daqui com a adição e mantenho o cilíndrico. O cilíndrico continua a mesma coisa. Então, isso vai virar o quê? Isso vai virar eu prescrevendo ou interpretando mais 2 com menos 0,25 a 0, com adição de mais 3. Tá? Então, pode vir uma prescrição desse jeito, ó. Pode ser que ela esteja na outra linha. Tá? Aqui pode ser olho direito, olho esquerdo, tanto faz. Nesse caso do exemplo, nós estamos trabalhando com o olho esquerdo. Esse é um resultado. Vou jogar aqui mais para o canto. Esse é um resultado que é igual a esse aqui. É a mesma coisa, tá? Então, aqui, o que nós levamos em consideração é a soma do mesmo jeito. Eu vou somar esses dois valores aqui, ó. Nesse caso, eu somo somente o esférico para ter o resultado da minha graduação já na adição. Então, para escrever mais 2 com menos 0,25 com eixo 0 com adição de 3 é a mesma coisa que escrever o óculos de mais 5 com menos 0,25 no eixo 0. Então, o resultado aqui é o mesmo. Agora, uma coisa importante também, um pouquinho mais... Não vou considerar isso aqui como avançado, não. Vou jogar aqui para vocês, vou colocar aqui para vocês como sendo básico também, porque é básico. Suponhamos que eu tenha aqui essa informação. Mais 5, aí o meu cliente, ao invés de optar por um multifocal, ele vai optar somente pelo grau de perto. Então, aqui nós já temos a lente considerando a dioptria já somada à adição. Então, ele tem mais 5 com menos 0,25 a 0. E o meu cliente quer somente esse óculos. Qual é a dioptria correta? Como que eu vendo? Qual o valor que eu devo vender para esse cliente? Eu devo considerar apenas o mais 5
do esférico, né, que seria a adição. Eu devo considerar só o mais 3. Deixa eu marcar aqui. O mais 5, que seria só o esférico. Eu devo considerar só a adição o mais 3, que seria a adição. Ou eu devo considerar também o mais 2 com menos 0,25, que seria a dioptria prescrita. Ou eu devo considerar o mais 5 com menos 0,25, que é a minha prescrição aqui para perto. Pessoal, isso é básico, isso é muito importante. Quando tivermos uma prescrição, como está aqui nesse caso, só para perto, mais 5 com menos 0,25, nós devemos considerar a dioptria correta, completa. Tá? Aqui nesse caso, nós não podemos levar em consideração esse valor somente. Do mesmo jeito que nós não podemos levar só a adição. E também não podemos trabalhar só com a prescrição. Nós temos que trabalhar com o valor correto, o valor cheio. Ah, mas Marcos, é só 0,25. É só 0,25, mas é muito importante que esse 0,25 esteja na correção, porque o 0,25 também vai alterar o quê? Vai alterar a distância focal. Tá? Então, basicamente, o óculos vai trabalhar corrigindo a distância focal de 0,25. E 0,25 é um resultado. 0,25, para quem tem a necessidade, parece pouco para quem vai vender, parece pouco para quem está trabalhando com o balcão. Mas quem precisa do 0,25 já é uma diferença bem grande, tá? Então é importante que toda prescrição, toda dioptria que tem na prescrição seja feita, seja colocada corretamente do mesmo jeito que está na prescrição, tá ok? Então o correto aqui no óculos só para perto seria mais 5 com menos 0,25, porque ele precisa, foi prescrito, é um astigmatismo, um eixo 0, tá? E aqui vai um lembretezinho para vocês que o astigmatismo ele vai fazer o quê? Ele vai desembaçar. Ou seja, se você não colocar o 0,25, essa pessoa vai continuar enxergando um pouquinho embaçado, vai continuar sofrendo um pouquinho de perda da acuidade visual, tá? Importantíssimo, então, corrigir também essa necessidade. Outro fator aqui, trabalhamos com esses valores, trabalhamos com positivo, com negativo, trabalhamos com essas informações, mas pode acontecer também dessa prescrição apresentar um valor diferente, apresentar, por exemplo, aqui um 0,25, ou então apresentar um menos 3, que vai ser legal, com menos 0,50 no eixo aqui, no eixo 180, uma adição de 3, trabalhar aqui com a adição de 3 mesmo, tá? E a dúvida seria, qual é a prescrição, qual a dioptria desse cliente, né, para perto? Então, isso para nós, pessoal, é bem básico. Isso aqui para nós é algo, de balcão é bem básico, funciona do mesmo jeito, é uma soma entre os valores esféricos, que vai dar como resultado a minha dioptria, tá? E aqui, se eu tenho um menos 0,25 com adição de 3, eu tenho que o resultado vai ser o quê? Mais 3 com menos 0,25, para perto ele vai ficar com menos 0, com 2,75. Tá? Então, para perto, mais 2,75 esférico é a adição necessária para essa pessoa corrigir a presbiopia dela. Tá? Ah, eu esqueci de colocar aqui o mais 3. Deixa eu colocar o mais 3 aqui. São de mais 3. Esqueci, deixa eu pôr um maisinho aqui também para não confundir. Opa, o mais ficou. Pôr um maisinho aqui. Ah, deixa eu fazer diferente. Mais 3 aqui. Apagar esse mais 3 aqui.
Viram, pessoal? Então, eu poderia aqui simplesmente editar tudo isso, começar tudo de novo, mas não, vai assim mesmo. Então, nós temos aqui uma adição de mais 3, uma adição de mais 3, trabalhando aqui com a dioptria para perto. Somamos os esféricos, somamos esses dois valores aqui, olha. Esse, somamos com esse, e temos o resultado aqui, mais 3 com menos 0,25, dá uma adição, dá um resultado aqui para perto, 2,75. Tá? Então, essa pessoa, para perto, com 2,75, ela vai corrigir a visão dela de acordo com a distância estabelecida pelo oftalmo, ou pelo profissional, ou pelo optometrista, tá? Importante também, olha, levar em consideração que esse valor vai variar de acordo com o que tiver aqui no esférico, tá? Se o esférico tiver um valor diferente, por exemplo, aqui um 50, menos 0,50 com mais 3, 2,5, um 0,75 com mais 3, 2,25, e assim vai, ele vai alterando de acordo com a dioptria que tem aqui. Nesse outro exemplo aqui no inferior, olha, também temos uma prescrição para longe, temos um eixo que é um astigmatismo e uma adição. Qual é o valor que nós temos aqui especificamente para essa dioptria? Então, a pessoa ela pode usar um óculos que no olho esquerdo ela vai ter menos 3 e menos 0,50 a 180 para longe. E para perto, a graduação dela vai ser, para perto ela vai ter aqui plana, menos 0,50 a 180. Olha só que interessante. Se eu somar esses dois valores, olha, se eu somar aqui menos 3 e somar mais 3, menos com mais é menos. Então, esse valor vai ser zero. Esse valor vai descer aqui, olha, e substituir esses dois aqui, vão ser substituído pelo zero. Tá? Não significa que ele não tem grau para perto. Tá? Na realidade, os 3 graus aqui, as 3 dioptrias que tem aqui, é o que vai fazer ele zerar. É como se ele estivesse utilizando aqui 3 dioptrias para poder enxergar para perto. Tá? Então, por isso que nós temos no multifocal, vou desenhar um multifocal aqui, por isso que nós temos no multifocal o corredor progressivo, e geralmente a parte onde está a hipérbole de perto, ela vai sofrer mais flutuação, ela vai sofrer mais aumento, porque é onde vai ficar a dioptria de perto, a dioptria aqui da adição, tá? O menos 3 ficaria tomando toda a parte superior, aí teria um corredorzinho progressivo, né? Uma alteração prismática aqui, uma alteração também dióptrica aqui, que seria o intermediário, e por último aqui embaixo nós teríamos a adição, nós teríamos o grau de perto, longe, perto e intermediário, tá? Basicamente, essa é a interpretação mais assim, mais um pouquinho, o mais básico mesmo a respeito da adição, tá? Não vou entrar em pontos específicos nela aqui nessa parte básica, porque depois, agora quem continua aqui com a gente vai ter um pouquinho mais de informação a respeito da parte avançada, tá ok? Bom, agradeço aí quem ficou até agora no vídeo. Espero que tenha auxiliado vocês aí para entender um pouquinho de adição. Quando chegar uma prescrição aí, vocês tenham facilidade para trabalhar o tema e explicar para o cliente, explicar, fazer o desenho como foi feito aqui, ou se necessitar também, for fazer um treinamento, explicar aí para os seus a intenção do uso da adição.